Olá, seja muito bem-vindo à Inteligência Online. E hoje a gente começa de uma forma completamente diferente. A gente começa logo com uma provocação. Construir uma linguagem visual própria da prancheta ao computador, da tinta à luz digital e, de repente, né, aparece uma máquina, segundos, produz uma imagem. E aí? A pergunta que eu quero que você carregue durante essa nossa gravação. Isso é o fim da arte ou o começo de algo que ainda não sabemos nomear? Estou aqui com o Dalton Romão, gostaria que o Dalton se apresentasse. Dalton, muito obrigada por você estar aqui. Isso, é um prazer. Mas é uma pergunta realmente interessante. Mas se apresenta um pouquinho para todo mundo, para você ver aqui. Quem é Dalton Romão? Eu já fui publicitário, trabalhei em agência de propaganda por mais de 40 anos, e há uns 12 anos, 15 anos, eu não tenho 15 anos não, perto disso, virei artista visual. Então, é uma coisa que me intriga mesmo, essa coisa da IA. Eu ainda não comecei a experimentar nos meus trabalhos, mas futuramente vou começar a fazer essa fusão. E mais ou menos, na realidade, isso não me assusta, não. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo há 30 e tantos anos atrás, quando eu tive que incorporar o computador no meu trabalho diário. Então, da mesma maneira que tive que aprender lá atrás, agora também já estou engatinhando na IA. Por enquanto, uso para realizar os meus mockups, mas daqui a pouco eu vou começar a pensar em juntar minha arte com a IA mesmo. É só uma outra ferramenta. Isso aí não vejo nada de anormal. Eu acho que, como você perguntou, é um novo caminho para a arte. Da mesma maneira que o digital, ainda muitas galerias tradicionais não admitem, que acham que é um trabalho mais voltado para o comercial, a IA também está sofrendo disso. Mas daqui a pouco isso passa. Então, a sua história você vem igual da época, né? O pessoal usava a prancheta, né? Realmente começou a introdução do computador nas agências de propaganda. Ou você aprendia ou estava fora. No começo é difícil. É difícil. Né? Você que estava acostumado a fazer tudo no lápis, no pincel, parar num Photoshop da vida, que é um programa extremamente complexo, não é fácil, não. Você tem que apanhar, estudar muito, enfim. Mas a gente faz isso, né? A gente quer estar sempre na vanguarda, né? Está todo mundo perguntando sobre isso, né? Na verdade. Hoje o grande barato é isso, né? A IA. Isso aí, ela chegou e não tem saída. Quem não se adequar vai ficar para trás. Eu acho que está em tudo quanto é lugar. Mas na arte também. Por que não? Legal. Acho que assim, eu acho que tem outras coisas camarada que vai polêmica, né? Sim, tudo bem. Ela cria para mim, entre aspas. Se você não souber traduzir o prompt correto para aquilo ali, para transformar no que você está imaginando, um outro camarada que não é artista ele não vai conseguir fazer o que você vai fazer. Você fez projeto gráfico pelo Sanai, e aí vou falar. Exatamente, eu comecei garoto, né? Em 73, cara. Em 73. Pessoal que construiu uma linguagem estética e poética. Comecei em 73 como aluno do Senai, exatamente fazendo projetos gráficos lá. Passei 2 anos lá, sei lá, com um título interessante de assistente técnico de designer gráfico. Por naquele tempo não era designer gráfico, era desenhista gráfico. Então, você desenhista, você desenhava em prancheta, tinta, caneta. Naquele tempo era isso, era prancheta, era lápis, era pincel. Na verdade, eu comecei passando a limpo, como era um assistente. O Senai foram 2 anos. Então, era chamado um curso técnico, mais voltado para você entrar na área como um assistente mesmo. Um assistente de arte, né? Que a agência de propaganda chama. É o cara que trabalha junto com o diretor de arte. O diretor de arte cria, faz um famoso rabisco, RAF, passa as ideias dele para o assistente de arte, para o assistente de arte passar aquilo que antigamente chamasse de layout. Era uma coisa apresentável para o cliente ver. Então, eu tinha que desenhar, eu tinha que entender de tipologia, porque o camarada chegava para mim e pedia, olha, eu quero que o título seja na fonte tal, no tamanho tal. Então, eu tinha que desenhar aqueles títulos todos na fonte, tinha que saber qual é a fonte que ele estava falando. Aqui vai ter uma foto, depois no final, se for aprovado, de um casal tomando um suco de maracujá.
chutando, né? Eu tinha que desenhar para apresentar para o cliente. Então, eu tinha que saber desenhar. Então, se você antigamente não soubesse desenhar, você não entrava numa agência de propaganda. Então, esse acho que foi eu peguei ainda esse grande barato, porque o mercado era muito pequeno. Só que realmente tinha essa habilidade de desenhar, entrava para tentar virar diretor de arte. Ou ficava, então, mesmo como ilustrador ou como assistente de arte, para conseguir depois dar o pulo ao diretor de arte. Então, eram muito poucos, cara, e eram muito bem remunerados naquela época. O que acho que hoje já não é mais assim. E quando começou a entrar o computador e outras faculdades, outras coisas de comunicação, o mercado abriu muito, né? E foi mudando mesmo, e cada vez mais essa coisa do computador. Você vê, a publicidade hoje já é totalmente diferente da que eu De fazia. antigamente. Mas Né? você é uma pessoa você é super você acha que essa sua formação, por não usar nenhuma tecnologia na época, isso compôs você como porque você é muito detalhista. Gente, eu estou falando isso porque o Dalton, a gente começou a desenhar alguns sites e tal, e ele foi dos detalhes do site, né? Entender muita coisa naquele tempo. Você tinha que pelo menos saber muito de arte mesmo. Tem que estudar a história da arte, estudar composição gráfica, tipologia, diagramação, espacejamento. Enfim, era uma coisa bem completa. Eu, antigamente, eu vi os diretores de arte fazendo, eles faziam vários esboços até chegar a um layout definitivo para passar para mim, né? Então, hoje eu não vejo as pessoas fazendo isso. Elas já pegam já um pattern que existe em algum programinha desses aí e já sai adequando a fonte, mas eu sinceramente, eu não gosto. Eu acho Sim, mas... que é muito bobinho, eu não tenho um aprofundamento estético, não tenho, sabe? Antigamente as coisas eram superiores. Eu não sou saudosista, não, hein? você está falando que As é pessoas verdade, tinham na verdade. mais cultura, eu acho mais um embasamento mais teórico, tinha mais arte naquele meu tempo, sabe? Até que o nome onde eu trabalhava, dentro da agência de propaganda, tinha um núcleo da criação e tinha um estúdio de arte. Eu ficava no estúdio de arte. Me reportava ao pessoal da criação. Até que depois, com o tempo, fui me aperfeiçoando, eu cheguei a entrar como diretor de arte e fui embora, né? É uma pergunta que, assim, interessante. Como que você, nessa transição, em algum momento, o que te assustou, na verdade, né? O seu processo criativo misturado com fotos de uso livre, recortes, traços, vetores, pinceladas. Essas coisas de fotos, esses mercados de fotos eram muito limitados. Antigamente tinha fotógrafo até dentro da agência para te ajudar a fazer um mock-up. Não era o fotógrafo que tinha na agência, não era o fotógrafo que ia fazer o anúncio final. Mas ele fazia um mock-up, isso já depois, já entrando no computador. Tinha um fotógrafo, você queria preparar um mock-up para você fazer um layout. Então, você preparava, às vezes, uma embalagem, uma coisa. Tinha um homem que fazia essa parte manual. Fotografava. O cara fotografava, fazia um close, pegava, às vezes, um funcionário, um colega, para montar uma cena. E a gente, para poder ter ali, mais ou menos, um layout aprimorado do que ia apresentar para o cliente, né? E aí, depois, a gente pensava numa finalização, se contratava modelo, um outro fotógrafo muito mais fera do que aquele que trabalha dentro da agência. Era um processo, assim, cara, por etapas. Era uma coisa muito interessante. Me diz uma coisa, você, assim, hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar as suas artes, né? Uhum. Mas a sua arte tem uma tendência, que eu gostaria até que você falasse sobre a sua arte. A minha vivência toda foi dentro de agência de propaganda, eu trago esses ícones, eu não faço isso, não, porque você trabalha em propaganda, você tem que apresentar um anúncio, não é, porque essas coisas, até eu chegar à propaganda, eu vou contar rapidamente isso, eu fui muito influenciado pelas seleções do Raio das Cidades, porque meu pai era um camarada que trabalhava numa empresa americana e naquele tempo, anos 50, ele achava aquela maneira americana de ser, né, aquilo mó barato. Eu só escutava jazz lá em casa, as seleções americanas, não era nem a que era nacional. Então, eu olhava aquelas coisas, eu não entendia muito do inglês, mas eu achava aquilo ali fascinante, aquelas figuras, aqueles anúncios, e os desenhos, que antigamente era muito pouca foto na publicidade, era muito desenho. Então, aqueles negócios me impressionavam. Eu sempre desenhei desde garoto,
eu tentava copiar aqueles desenhos que os americanos faziam nos anúncios, e eu falei, bom, um dia eu quero ser isso aqui. Foi assim que começou a minha ideia de publicidade na minha cabeça. Então, aquelas revistas todas antigas, eu tenho uma série de anúncios daqueles anos 50, anos 40, anos 60, que eu guardo aquilo, tudo digitalizado. Então, eu uso isso como uma desconstrução da publicidade. Na realidade, seria uma releitura para dar um outro significado. Eu não trago realmente um anúncio pelo anúncio. Eu misturo o anúncio com outras coisas. Às vezes eu destruo, vou fazendo outras camadas por cima. Enfim, mas ele está sempre presente de alguma maneira na minha arte. A sua arte, eu queria que você falasse do dadaísmo, pode falar? O dadaísmo é muito interessante, porque o dadaísmo ele foi anterior à pop art. A pop art realmente foi um movimento que me influenciou, que foi quando eu comecei mesmo na profissão. Né? Então, no final dos anos 60, aquele grande boom lá da contracultura nos Estados Unidos, aquela coisa toda, isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu comecei a ver alguns camaradas, primeiro até da pop art, para depois ir para o dadaísmo, que é um movimento mais antigo. Aí que eu comecei a ver Kurt Schweiter e outros camaradas fantásticos que faziam coisas muito bacanas. Esse Kurt Schweiter, ele era até diretor de arte, como o próprio Angel Roll, depois da pop art, que também começou na publicidade, também era um diretor de arte. Então, eles conseguiram dar esse pulo. O dadaísmo era uma coisa que, como o próprio Dada, era uma coisa que não tinha sentido. Aquilo ali foi para bater contra a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, eles falaram, bom, é Dada, é uma arte muito doida, uma coisa que não tinha um significado, realmente era para combater, era uma coisa crítica. Começou com alguns poetas, enfim, depois outros artistas plásticos entraram nesse movimento. E aí a pop art bebeu dessa coisa do dadaísmo, né? O Rauschenberg. O seu é pop art, né? Você faz a pop art. É pop. Eu realmente, aquela coisa daquele movimento pop do final dos anos 60, começo dos anos 70, aquilo me marcou muito a minha vida e eu faço uma releitura desse movimento todo. Né? E mesclando essa coisa com anúncios antigos, com aquelas cores que o movimento pop usava. Mas isso é uma coisa muito autoral. Agora eu tenho voltado o meu trabalho mais para uma coisa para arquitetos e decoradores. Aí tem a Camaleão Arte, que é um segmento que eu criei, a parte que hoje estou dando mais força do que o meu próprio trabalho autoral. Hoje eu não estou muito preocupado com exposições e afins, porque eu já participei de várias. Então eu estou preocupado mais hoje em vender coisas para arquitetura, até porque se viver de arte no Brasil é uma coisa difícil, como trabalho. A gente vai entrar nesse dilema aí, mas uma coisa, quando você olha o que você faz, você percebe a sua arte, assim, porque você hoje usa os recursos da inteligência artificial. Ainda misturado à arte, não. Eu uso para construir mockups, para apresentar para arquitetos. Legal. Mas o meu trabalho ainda não tem IA. A gente estava falando um pouco antes da gente começar a gravar, que você tinha um pessoal que está usando, né, uma mistura. Nós temos um grupo chamado Digitais, que trabalhos, todos nós 4 artistas, em alguma parte, tinha uma mescla do digital, por isso digitais, é lógico, né? E essa moça está na Alemanha hoje e ela é uma aquarelista. E ela está misturando as aquarelas dela, joga para a IA reinterpretar. O trabalho final é uma mescla de aquarela com a IA. É uma coisa muito doida. Infelizmente, não tem nenhum aqui para mostrar. Isso é interessante saber. Quer dizer, existe. Então, já estão fazendo isso. Ela com a IA. Oi? Ela está conseguindo tratar a arte dela com a IA. Só está fazendo isso. Ela não está mais mostrando aquarelas puras. É um trabalho final, é um trabalho feito pela IA, em cima das aquarelas que ela faz. Primeiro, ela faz as aquarelas, depois ela manda a IA interpretar. E aí depois ela interage depois ou não? Ela mantém a resultado? Não, ela constrói muito bem os prompts. Tá. Aí já entra essa coisa de engenharia de prompts, é uma coisa que eu ainda estou no comecinho. Ainda não sei realmente criar prompts muito sofisticados e ela usa... Eu não sei realmente, eu acho que é o Midjourney, eu acho que é esse programa que ela usa. Sim, que faz as imagens. Legal, bacana isso. Então, você, assim, na verdade, não perdeu a característica dela, né? A base é a aquarela,
e que joga num desses programas de IA com um prompt correto, e aí aquilo é transformado numa outra coisa. Só ficam os trabalhos muito bonitos, porque a aquarela não consegue dar aquele efeito que a IA dá. Mas a base, por debaixo, tem a aquarela dela. Ah, legal. E depois ela reproduz isso para o meio digital, ou se não, Exatamente, reproduz isso no meio digital, exatamente. A saída é fine art. E aí eu vou começar, que você começou a entrar nessa história, né? Eu acho que existe um dilema muito grande. Primeiro, o pessoal está usando a IA, que você colocou aí, e aí, na verdade, ela conseguiu encaixar a arte dela dentro da IA e personalizou isso. Isso é fantástico, né? Eu acho que isso... Exatamente. Mas tem várias pessoas já fazendo isso, testando, né? Você acha que esse medo que as pessoas têm do artista perder a identidade dele, você acha que isso, então, vai se dissolver? Sim, que para mim é uma outra ferramenta. Você pode usar, pode não usar. Tem gente que não gosta. Eu não tenho nada contra, não. Entendi. Isso é legal saber. Bom, vou fazer uma pergunta que é terrível, né? Porque eu sei que a cultura passa com alguns desafios, embora hoje tenha um monte de incentivo, enfim. Quais são os principais desafios que você vê hoje, né, para a arte no Brasil? Olha, o funil é estreito, né? Você vê, a maior parte dos artistas que hoje fazem sucesso estão ligados a grandes galerias. Você, para entrar nessas grandes galerias, é muito difícil. Primeiro, você tem que começar cedo. Eu comecei tarde, isso já foi um agravante. Eu estou com 74. Eu comecei com 60, já era um problema. Me lembro que uma vez uma galeria, que eu não vou citar o nome aqui, eu vi o meu trabalho, um trabalho bem pop, me chamou, achando que eu era um camarada de 35, 40 anos. Quando eu vi um cara de 60 anos, nunca mais quis conversar comigo. Então, essa coisa do etarismo, infelizmente, no Brasil é uma realidade. Isso mas isso é... Em relação a algumas galerias. segmento. Os curadores são novos. Tem 35, 40 anos. A média dos curadores... Hoje eles estão querendo pessoas nessa faixa de idade, cara. As pessoas, novos talentos, principalmente. E tem essa coisa também de ser da Baixada é um plus, de ser negro é um plus, de ser gay é um plus. Eu não tenho nada contra os gays, não. Mas tem essas coisas. Tem um diferencial. Tem. Se você Como é que você acha que eles deviam... Então, olha só, vamos lá. Já que é um camarada com a minha idade, que eu já tivesse já um currículo enorme, né? Que eu já tivesse na arte há mais de 40 anos. Né? Quando eu vi que você começou há 10, 12 anos, é complicado você entrar numa grande galeria, não é fácil, não. Mas você faz uns trabalhos super legais. Você fez trabalhos na galerias, né? Eu já tive o meu trabalho representado em algumas galerias, mas eu, particularmente, eu hoje prefiro não estar em galeria nenhuma. Porque você está numa galeria é muito complicado, você tem que deixar, quando vende, 50% no mínimo do seu trabalho. A realidade é diferente, né? Assim, para todo artista. E você que tem que pagar a impressão, pagar a moldura, pagar o transporte, para deixar na galeria e depois ainda ficar com 50%, é duro. E aí você acha que, por exemplo, nesse caso, assim, vamos lá, a IA não atrapalha também, não? Se a IA atrapalha? Atrapalha em que sentido? Vamos supor que o cara quer ter uma exposição só feita por IA. Ser artista. Pode até fazer isso, né? Participar de alguma galeria. Tem galerias que não são nem... elas são virtuais. Tem gente que vende em galeria virtual. Eu acho isso aí muito doido, porque o camarada não vê a arte ao vivo, só vê no virtual. Sim, mas aí as criações podem ser feitas por uma IA, não por um humano. Isso que você quer. Pode fazer. Pode. É muito doido mesmo, né? Assim. Pode. Hoje está valendo tudo. O que você acha, assim, que a gente está falando sobre arte, e aí você falou do etarismo, falou da dificuldade de exposição, a gente já pensou algumas saídas, né? A gente até escreveu algumas coisas junto falando da tua arte de popularizar, né? Tipo, veio da rua, enfim. Gente, eu escrevi um projeto sobre isso com o Dalton. Exatamente.
E o que você acha? O que as pessoas... o que Sei, o hoje governo as pessoas não estão, poderia fazer? infelizmente, as pessoas não compram muito arte no Brasil. É um público muito limitado. Então, o meu público, o meu trabalho autoral é um trabalho pop, mais limitado ainda. E, por incrível que pareça, era um público de pessoas muito mais jovens do que eu. Porque as pessoas da minha idade não gostam do pop, gostam das coisas mais clássicas. Né? Mais ou menos. Eu, sim, não sou da sua idade, mas eu gosto. Olha, os meus compradores de trabalho autorais ficam na faixa dos 30 aos 40 anos. Nunca tive ninguém com mais idade do que isso comprando um trabalho autoral meu. Mas, assim, é interessante pensar sobre isso. E outra questão é que eu sei que você Faço fez o painel. uma coisa mais para a gente mais nova mesmo. Não é uma É, coisa para você tem um botar. exemplo, não sei se você pode citar o nome da empresa, que você fez um painel de 21 metros quadrados Aí, e por você isso, personalizou esse painel. exatamente. Essa aí que começou a Camaleão Art Wall. Isso tem uns 5, 6 anos atrás, eu nem me lembro mais quanto. Precisava de um projeto que ocupasse a parede toda. Eles estavam pensando primeiro em chamar um grafiteiro. Ficaria mais original. Mas o problema do grafite é que ia ter que tirar as pessoas do trabalho. Ele não queria tirar as pessoas do trabalho para desocupar a sala. Ele queria alguma coisa que chegasse lá na sexta-feira, colocasse na parede e no dia seguinte, segunda-feira, está tudo pronto, está tudo arrumado. Então a saída foi, a gente pensou. A saída era um grande adesivo de 6 metros de largura por 2,40 de altura. E o briefing foi contar a história da agência naquele adesivo, naquela parede. Eu fiz aquilo ali, fiz em cima do briefing, por isso que é Camaleão Art, é arte sobre briefing. Eu não vendo quadro pronto. Eu faço exatamente o que o cliente quer. E aí, pô, fiz alguns layouts até a gente ajustar e acertar. Acertamos aquilo ali. Eu mandei aquela arte para uma empresa que faz uma adesivação. Ficou lindo de morrer. Uma bela parede lá. Então, porque a tua arte, né, ela mobiliza internamente e que gera encantamento, inquietação ao mesmo tempo, né? Ele, como ele gostava, o dono da agência, gostava do meu trabalho pop, ele pediu que eu fizesse a história da agência com a pegada pop. Então ficou bem colorido, com aquelas cores pop. Qual foi a reação dele? O que ele achou? Pô, eles acharam mó barato. Acharam mó barato. Ficou diferente. Agora apareceu. Aí Isso. a sala. Legal. Aí a sala, contando a história da agência aí. Ó. Tem todas as fotos. Essa é a sua arte. Você chegou lá e contou a história. A pessoa chegava lá, tinha um painel. Tinha um painel contando a história da agência. As Legal. contas, desde que começaram com as contas. O nome da agência, antes de virar 3AW, quando eu fui lá era 3AW, era Unlike. Está até escrito aqui do lado da garrafa de Coca-Cola. Tem sopa Campbell, as garrafas de Coca-Cola, porque ele gostava daquela coisa da pop art do Andy Warhol, eu coloquei os seus sonhos, eu coloquei... todos os clientes que eles começaram a atender, até a Fundação Getúlio Vargas, por isso a cara do Getúlio Vargas lá junto do supermercados mundiais, fui colocando um mix de marcas deles, de clientes, de coisas, enfim, fiz uma mistura com aquele apanhado de toda a história deles lá. Muito legal. Ó, link aí o seu site aí, se quiser entrar no seu site, é Dalton Romão Arte, né? Acho legal, acho que você já faz. E dizendo que o Dalton não usa inteligência artificial, ele só usa os recursos dos softwares de edição, enfim, de imagem. Isso que é legal, quer dizer, eu acho que... Mas também você trouxe uma mensagem super importante para a gente, dizendo que outras pessoas estão usando, como elas estão usando essa arte, né? Usando a inteligência artificial. Aqui tem a cara do site. Esse é o meu site autoral, não é o site da Camaleão, que hoje é o meu carro-chefe. Uhum. Essa é a apresentação sua que fala sobre a sua arte. É um trabalho eminentemente pop. Né? Então, aqui você... Muito simples. Onde eu tenho aqui um texto escrito por um amigo meu que é curador, e algumas artes só. Eu mostro aqui só uma pequena fatia de... Isso é arte que você fez. Essa arte, exatamente. Isso não é inteligência artificial. Não. Isso aqui é o que eu faço. Uhum. Legal, mas você trouxe a informação. Bacana, Dalton. Eu queria voltar aqui à nossa provocação, né, porque a gente começa...
Todo o seu trabalho, que aí eu sei que você fez recentemente, e isso é muito legal, por uma peça de teatro, não foi? Fiz um vestuário, né? Um vestuário, gente, olha que loucura. É muito legal. Foi com uma peça e você fez o vestuário da É, protagonista, né? olha ele no Jardim Fumante. Muito legal. Foi na que peça, você sabe? Não, foi só no. Porque o nome da peça agora me deu um branco, mas era a história dos 60 anos da Rede Globo, Muito legal. Aí ela faz o papel da Jeanette Claire. da Janete Claire. Muito legal. Mas aí é bacana, né? Que o pessoal da cultura voltou para você. Isso é bacana. Você é um artista que não usa a inteligência artificial, mas usa os recursos. O trabalho mais assim que mais te marcou. Eu fico falando assim, olha, eu fiz uma exposição há poucos anos atrás, nos Correios de Niterói. Foi uma exposição muito bonita, onde enchia uma parede com 36 lambe-lambes. Realmente, essa exposição, para mim, foi a que me marcou mais. Ah, mãe, que legal, show. Legal, né? Pô, enchi duas paredes. Aqui ainda estava no processo ainda final de montagem. Estavam lá as crianças lá de um colégio municipal lá de perto que vieram observar como é que é essa coisa de arte. Foi um papo entre eu e eles, para falar para as crianças sobre arte. Aí foi uma coisa bem interessante. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal. É, esse já é uma outra parte da parede. Esse foi o projeto que mais te marcou. Esse projeto ficou muito legal. Foram 36 lambe-lambes, ficou muito interessante. A gente teve o final. Qual o nome da exposição? Cola em mim. Cola em mim. Ah, adorei. Tá vendo, né? Então me diz uma coisa, para a gente fechar. Qual a Aham. provocação que você faria para quem está assistindo agora, né? Sobre arte, sobre cultura, sobre o que significa criar em 2026 ou nos próximos anos? Aprender inteligência artificial. Caiu dentro. Uau! Sério? Acho que sim. Nossa, vai dar uma revolução essa história. Não tem jeito. Eu acho que é cair dentro. Cair dentro, você acha isso? E dá uma tua autoria para isso. Ah, gostei. Acho que a provocação está valendo. Caramba, a provocação está valendo. Ah, eu vou dizer. E aí, eu queria deixar uma, né, essa resposta, eu fiquei assim, eu falei, agora, eu vou dizer que eu estou apostando na inteligência, a verdade é que eu estou apostando na inteligência artificial, sim, mas para ajudar as pessoas, e, enfim, é inevitável, a gente não tem, eu tenho conversado com as pessoas, é inevitável. Não tem saída. A gente tem que ir andando com o que está acontecendo. Se você fica para trás, não pode. Eu acho legal que mensagem você deixa para todo mundo que trabalha, não só com arte, tudo, é uma provocação, porque o objetivo principal de eu estar gravando tudo isso, Dalton, é que as pessoas questionem isso, conheçam, tenham informação e tragam isso para o dia a dia delas. Ah, eu não trabalho com arte, não vou ver. Não. A arte é uma coisa, eu acho que é fundamental na vida de todo mundo, como arte, música. Você não consegue, né? O homem tem necessidade disso, né? Até para poder entrar em outros estados Independente da arte, qual é a mensagem que você deixa? Independente que sou artista ou não, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas, assim, para a gente deixar assim, impactante? O cara, pô, valeu a pena ficar ouvindo o Dalton falar. A minha mensagem é mais voltada realmente para essa coisa do estudar, né? Estudar sempre, né? Acompanhar os avanços. Eu acho que isso é fundamental. A educação é o que move. Um país sem educação é um país realmente que não cabe mais, né, no mundo de hoje, né? Então, Pô, fantástico, Dalton. Eu nem acredito nisso. Estudar, educação. Dalton, amei falar com você. Muito Bacana. obrigada. Beleza, eu que agradeço. Eu tenho um desafio com o Dalton. Muito obrigada. É isso, e esse momento novo da TV, né, que a gente está gravando assim desse jeito. Bacana. E eu desejo tudo de bom. Muito obrigada. Espero que assim essa energia boa que a gente está, né, trazendo para cá reflita, repercute para outras pessoas. É isso que eu espero. Okay. E aí, gente, tá? Obrigada, Dalton. Valeu, beijão para você.
Gente, muito obrigada. Mais uma vez aqui, Inteligência Online com vocês, trazendo uma maneira diferente de pensar sobre as coisas. Um beijo. Até. Tchau.